agora mais um podcast do blog Pense na Graça. Escolha, pois, o que é bom. Deuteronômio alguma coisa. Hoje em dia tá tão imediatista que a gente tem coisas como o TikTok ou o Reels, né? Que é 15 segundos, meu amigo. E acabou. É o tempo que tem pra passar informação. Faz um negócio ali louco, mirabolante. Seu nome entrou no Serasa e você nem sentiu. Cientificamente comprovado em nenhum lugar. Parar de se importar com guerras que não vão ser vencidas. O que eu quero dizer com isso? Saiu muito mais profundo do que eu imaginava. O filósofo, quando não quer ser filósofo, ele acaba sendo filósofo. Fala galera, estamos começando mais um Pense na Graça podcast e o tema dessa semana é o dilema das redes. A gente vai estar falando um pouco sobre rede social e como é que o cristianismo se relaciona com esse tema, né? E para falar sobre redes sociais não poderia ser diferente, a gente tem 3 pessoas da computação aqui hoje, né? A gente estudou junto, fizemos engenharia da computação e aí a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Essa visão do outro lado, né? A gente que conhece aí meio que os bastidores de como é que funciona análise de dados, tratamento de dados, a utilização dos dados do usuário, né? Como é que funciona todo esse processo, então a gente vai estar falando como é que o cristianismo se relaciona com redes sociais. E aí eu vou passar a palavra para ele se apresentar e é contigo, Agatha. Boa noite, gente. Como vocês estão? Saudades. Mais uma vez aqui. Estou muito feliz com o convite. Uau, muito obrigada. Como ele disse, eu me chamo Agatha. Sou Canaã. Na verdade, não sou de Canaã. Estou morando em Canaã, Canaã dos Carajás. E me congrego na Assembleia de Deus Missionária Canaã. Espero contribuir aí na conversa. E você, jovem? Meu nome é Breno, eu sou de Marabá, congrego na Igreja Verbo da Vida e tenho conta fake em rede social. Melhor comentário, já Começamos bem. Já começou muito bem. Terminar de apresentar o Breno, ele não se apresentou. O Breno é pastor, quase um pastor, né? Teólogo. Pregador, cantor, músico. Exageros de amizade. Eita! Pra gente iniciar, pra gente tentar dar um start na conversa, né? Só pra introduzir ao ouvinte aí o que seria o tema de hoje, né? O que a gente vai tratar e abordar aqui hoje, né? Todo mundo hoje utiliza rede social, né? Então não dá pra gente fazer aquela dicotomia de o rede social é secular, então o cristão não pode usar, né? Pode ou não pode. Então, muita gente trabalha com isso, então é inevitável o uso diário da rede social. Se tornou uma ferramenta meio que indispensável, né? É bem complicado você falar, não, eu vou abdicar de tudo isso. Por mais que você não utilize ali diretamente, expondo a sua figura, postando fotos suas o tempo todo, você faz que nem o Breno, utiliza uma conta fake lá no Twitter para poder falar besteira, ou então uma conta fake no Instagram para poder ficar seguindo os outros e tal. Mas você acaba utilizando, é meio... Hoje em dia é capaz de até minha avó ter um Facebook e eu não saber. Então é muito comum, se tornou muito comum, né? Utilizar a rede social. Mas a gente falou muito aqui sobre a questão do equilíbrio, né? Até que ponto alguma coisa é saudável ou não, e a gente vai estar tratando sobre isso, né? E uma coisa que eu acho interessante na rede social, e uma fala que eu acho até engraçada, é que as pessoas sempre falam em relação ao monitoramento, né? Eu não vou utilizar muito, que essas pessoas aí, o Google vai ter meus dados, eu não vou utilizar o Facebook porque ele vai ter meus dados e tal. Eu acho engraçado, eu ouço disso direto e toda vez que eu ouço eu acho engraçado, e eu vou dar esse relato antes de iniciar a primeira pergunta para contextualizar. Às vezes eu ouço alguém falar assim, não, eu acho engraçado que às vezes eu falo alguma coisa e quando eu falo que eu vou na rede social já tá lá a propaganda, parece que estão me ouvindo, e eu penso assim, é porque estão ouvindo parece, de fato, né? Entendeu? Então fica como será, parece, né? Parece. Será, hein? Até que ponto essa exposição, quero ver a opinião mesmo pessoal de vocês, até que ponto essa exposição nas redes sociais ela é saudável, né? Claro que a gente não vai deixar de utilizar 100%, mas de que forma isso pode ser prejudicial, né? Quais são os danos colaterais de se utilizar muito rede social? Qual o grande problema de eu expor minha vida em rede social? Como a gente vê por aí, né? A gente vê jovens se expondo de uma forma bem precoce ou exacerbada e tal. Eu queria ouvir um pouco de vocês, e aí eu começando com o grande profeta aí, Breno Fernandes. Hoje em dia a gente tem um sentido muito mais amplo de rede social. Nossa geração, ela não entrou tão cedo assim para ver o início da internet, mas nós pegamos pelo menos o grande boom das redes sociais, digamos assim, porque hoje o WhatsApp, por exemplo, ele já é considerado uma rede social. Então, na nossa época, né, digamos assim, que não faz tanto tempo assim, né, mas na nossa época a gente tinha, por exemplo, o MSN, lugares que a gente trocava mensagens que pra gente não era uma rede social, digamos assim, era mais algo pra gente trocar ideia.
ideia. Canal né? de comunicação. E isso, rede social era o Orkut, era o que a gente... Nem YouTube era considerado uma rede social, e hoje já é considerado uma rede social, né? Eu acho que depende muito do uso da plataforma e do uso da pessoa, né? Depende do que elas vão buscar nessas redes, porque hoje em dia, se eu não me engano, a rede social mais utilizada no Brasil ainda é o Facebook. Se você perguntar pra maioria dos jovens, pelo menos da nossa rodinha de amizade, a maioria hoje em dia quase não utiliza o Facebook, né? Eu mesmo entro uma vez na semana. O Wallace... Mais do que uma vez na semana, bem mais. Cara, eu sou apaixonada em memes, então Facebook é onde Ali é o depósito, extravaso. é o depósito de meme. É o depósito. Eu entendo. Eu era assim com o Facebook até que eu comecei a olhar memes de outros lugares, digamos assim. Redes sociais como o Reddit ou 9gag ou 4chan, né? São redes sociais mais voltadas pra memes, digamos assim. Quando tu fala meme de outros lugares, tu quer dizer Deep Web? Não. Não nesse sentido. Eu queria dizer memes, a maioria fora do Brasil, digamos assim. Memes estrangeiros, né? Ele é uma pessoa Esse cara internacional, poliglota, né? bicho. Então, Não. assim, os memes Aí brasileiros é não mais são complicado falar com esse tipo de suficientes gente, pra né? Na verdade, eu vim acompanhar muitos de outros países justamente porque eu comecei a assistir no YouTube muito conteúdo que não era do Brasil. Eu queria escutar inglês melhor, entender tudo. E pra conseguir entender as coisas melhores, eu comecei a assistir muito anais. E isso acaba te levando, né? Porque, se eu não me engano, naquele dia a gente tava fazendo um teste, tinha uma pergunta que era quando o dia da independência dos Estados Unidos, lembro. né? E aí falou, como é que tu sabe que é essa data? Que é 4 de julho. E aí eu, não... Cara, eu fiquei encabulado. Ele bateu de pronto, assim, dia da independência dos Estados Unidos. Pá, como assim? Pra eles é algo muito maior do que a gente, digamos assim. A gente mal comemora nosso dia da independência, a não ser com tem um os valor desfiles. cultural maior, né? Isso, a não ser com nossos desfiles, né, que tem muitos tradicionais na escola, mas a maioria da gente só faz pelos pontos, né. Mas enfim, eu fui numa tangente muito louca. Quando a pessoa ela vai procurar alguma coisa em alguma rede social, então a gente vê que hoje no Brasil, a rede social mais utilizada é o Facebook. Só que a maioria dos usuários do Facebook, elas não são gente da nossa geração, porque no Facebook elas não encontram o que elas querem, porque o que movimenta a rede social hoje não são só os usuários, são os influenciadores. A maioria dos influenciadores tem o quê? Tem um canal no YouTube, tem um Instagram, tem uma conta no Twitter, tem um TikTok. Então são redes sociais mais utilizadas do que o Facebook para esse tipo de interação. O que pode chegar a ser prejudicial é quando a gente vai procurar o errado, né? A gente vê que tem muitas influências erradas. E acredito que isso pra gente também a gente que já é mais velho, né, sabe filtrar melhor esse conteúdo, mas Fale mesmo por você, querido. Não, calma. A pessoa usou cartão perfurado e não quer ser chamada de velha. Eu tinha entendido no outro sentido e eu já ia concluir. A gente já sabe filtrar mais esse conteúdo, mas ainda assim tem muitas coisas que ainda enganam a gente. Nas redes sociais, às vezes algum parente compartilha, às vezes até algum influenciador nosso, né? Alguma figura que a gente achava que era alguma coisa e acaba sendo outra, né? Cuidado sempre é o principal, né? Enfim, o Breno falou muita coisa, né? Até me perdi aqui. O que eu posso falar ainda de novidade? Desculpem pelas tangentes. Não, mas vamos lá, né? O que eu acho sobre a exposição? É bem isso que tu disse no início, né? As redes sociais já fazem parte do nosso cotidiano, né? Hoje em dia, você pega uma criança, ela já sabe onde liga a câmera e tira selfie sem nem chorar mais. É tipo, natural já. Pra nossa geração, como o Breno falou, a gente já pegou uma fase mais... A gente pegou o boom, mas não fluiu de uma forma tão natural, assim. Mas a questão da exposição, eu acho que ela tem sim o seu lado positivo. Você vê aí pessoas que trabalham com isso, né? Que conseguem se manter apenas com rede social. Você vê uma exposição muito grande de talentos, pessoas, por exemplo, que nunca seriam vistas, que cantam bem, que tocam bem, que têm algum talento. Então a rede social ajuda, né, a gente descobrir esses talentos. Mas como tudo o que é bom usado de forma exagerada acaba se tornando ruim, a rede social também é isso. E eu acho que a exposição ao máximo é ruim de muitas formas. Primeiro que a gente acaba criando um mundo paralelo, né? A gente deixa de viver muitas vezes aquilo que é real e passa a viver um mundinho virtual. E aí nesse sentido, você vê jovens ansiosos, jovens depressivos, e eu até comentei isso em uma reunião de jovens da minha igreja, que muitas das vezes a gente fica
a gente se torna pessoas insatisfeitas porque a gente passa a comparar o nosso estilo, o nosso padrão de vida com o que a gente vê na rede social. Então a gente segue influenciador, influenciadora, e aí a gente vê aquela máscara, né? Pessoas mostrando sempre que tá muito bom, que tem isso e que tem aquilo, e a gente acaba se comparando, não se satisfazendo com o que a gente tem, né? Deixando de ser grato por aquilo que a gente tem. Então a exposição, eu diria, sim, é muito boa, a gente tem aí um mundo vasto de informação, de conteúdo legal, mas a gente tem que saber filtrar isso, né? Bem o que o Breno falou, a gente tem que saber o que a gente vai olhar, saber o que a gente vai escutar. É um mundo, mas existe um mundo lá fora, né? Existe um mundo real, a gente não pode desvalorizar isso. Ela falou muito mais do emocional, né? Eu fui eu fui já nos dados, né? Não a rede social mais essa. Mas é verdade, principalmente no nosso meio cristão, quando ela falou que tem muitas pessoas que não eram conhecidas, assim, do nada a pessoa explode. E realmente isso deu espaço pra muitas dessas coisas. Por isso que eu falei que depende do que a pessoa vai procurar. Se a pessoa for procurar coisa boa, tem e de sobra. Mas infelizmente se a pessoa for procurar coisa ruim... Escolhas, né? Escolha, pois, o que é bom. Deuteronômio alguma coisa. Melhor forma de referenciar a Bíblia, Deuteronômio. Eu nem sei se é Deuteronômio, gente. Melhor que isso, só tá escrito na Bíblia. Não sei. E aí agora eu quero trazer um ponto mais técnico. Falando com programadores agora, que a gente conhece esse lado do desenvolvimento. A gente estudou IHC, né? Não sei se a gente prestou atenção, mas a gente estudou IHC. Eu sei no que e a aí gente pro ouvinte atenção, entender o que é... pro ouvinte entender o que seria isso, a questão da interface em homem-máquina, né? O que seria homem-computador, que seria o IHC, essa matéria. E outros diversos aspectos do desenvolvimento de software, aplicativos e tal. A gente trata muito disso lá na empresa também. Em alguns momentos quando a gente está desenvolvendo uma interface de algum aplicativo, conversando, o Breno sabe, ele faz parte lá da equipe com a gente. E às vezes a gente sempre toma muito cuidado como desenvolvedor, ao desenvolver uma interface de algo, para deixar aquilo atrativo ao usuário e cativar ele a ficar naquilo ali. E eu tava vendo uma reportagem sobre essa questão de desenvolvimento do cara que inventou o scroll infinito. Cara, genial. A forma como ele pensou não foi simplesmente de desenvolvimento, ele pensou numa questão psicológica, porque assim, antes do scroll infinito, o que existia? Scroll infinito, pra quem tá ouvindo, é que você vai rolando ali no Instagram e vai rolando e não tem fim aquilo ali vai atualizando e vai subindo novos dados e tu vai ficando imerso naquilo ali. E aí antes disso, como é que funcionava? Paginação, né? Você tem as materinhas ali, pá, que nem num site, um blog de textos e tal, e lá embaixo tem página 1 de 200, ou que nem no Google. E aquilo ali te gera meio com uma frustração. Por exemplo, quem que já foi até a página 50 do Google numa pesquisa? É muito difícil, né? Eu não sei, a não ser que tu esteja pesquisando uma questão de eletromag, alguma coisa do tipo, eu não sei porque algum livro perdido iria até o final, né? Pois é, mas tipo assim, aquilo ali gera uma frustração na pessoa e ela desiste talvez na primeira página, nem vai pra segunda nessa paginação. E o scroll infinito, ele traz uma sensação de que continua, tem mais, e você vai subindo ali, você fica preso naquilo. E deu muito certo, todo mundo hoje usa scroll infinito, a gente usa na empresa, Facebook, Instagram, as principais redes sociais usam scroll infinito, porque prende o usuário, cativa o usuário, e é uma técnica que envolve o desenvolvimento, mas envolve uma questão psicológica por trás. E aí outro ponto, para vocês comentarem esses dois pontos que eu vou colocar, é a questão do imediatismo. Se a gente for parar pra pensar, antes a gente tinha, não sei, filmes, né, um filme dura 3 horas, 2 horas, aí tu tem um vídeo no YouTube, ele dura 1 hora, e foi diminuindo, um vídeo de 30 minutos para prender a atenção. O próprio podcast, às vezes ele é menor para prender a atenção, e aí diminui pro Instagram ou pra um vídeo de Facebook de 10, 15 minutos ali no feed, que é um teaser, que tem um alcance maior, né, e aí diminui pra um trailerzinho, só pra uma pequena cena ali, e aí hoje em dia tá tão imediatista que a gente tem coisas como o TikTok ou o Reels, né, que é 15 segundos, meu amigo, e acabou, é o tempo que tem pra passar informação, faz um negócio ali louco, mirabolante, uma cambalhota, um negócio ali, pá, e o cara fica horas naquele ali. Tem gente que passa 4 horas vendo o vídeo do TikTok ou do Reels. Tem um comediante, o Murilo Couto, ele fala que ele passou 4 horas vendo aquele ali, quando ele percebeu, ele tava 4 horas vendo nada, ele vê um 15 segundos, ele falou assim, eu vejo 15 segundos de nada, aí eu passo mais 15 segundos de nada, e não tem nada, e eu vou continuando tentando achar alguma coisa, mas não tem nada, só que eu fico preso naqueles 15 segundos de informação de aí nada. Ele percebe que ele não tá vendo nada, mas ele continua. Ele continua procurando alguma coisa, ele passa 4 horas ali. Então, a gente, enquanto desenvolvedor, enquanto quem trabalha com computação por parte de trás, a gente sabe como isso não é à toa, isso é pensado, tem estratégias para prender o usuário. Aí entra na segunda pergunta, né?
rede social, ela, junto com drogas, são os únicos produtos que chamam os usuários, os consumidores de usuário, né? E essa é uma frase bem pesada até, né? Eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês sobre isso, sobre essa questão de ser proposital, prender o usuário e tal, como é que a gente pode lidar com isso? Acho que tu levantou 3 pontos. O primeiro foi parada de prender, né? Num loop infinito, digamos assim. A segunda foi o imediatismo e a terceira foi o consumismo. Sobre o loop infinito, já é uma estratégia que foi bem aplicada nos humanos. Em nós humanos, né? Já foi testado em outras formas, fora das redes sociais, como por exemplo o shopping. Os shoppings são um grande exemplo disso, de que não tem... A maioria deles não tem muitas janelas, nem saídas mostrando o lado de fora, porque a todo momento ele tá igual, né? Tá com todas as luzes acesas, tá ali, todas as lojas funcionando. Então, se você entrar de manhã, às vezes você sai à noite e nem percebeu que você passou tempo algum, né? Seu nome entrou no Serasa e você nem sentiu. Depois eu que sou filósofo, né? E isso acontece. Algumas pessoas se dão conta disso, outras não. E elas vão sempre consumir dessa forma, entendeu? Sobre o imediatismo, falou. Eu tenho um exemplo que aconteceu essa semana, faz 1 ou 2 semanas. Tenho o filho do meu pastor, ele tem uma conta no Instagram e ele sempre fez muitos vídeos, né? Vídeos misturando temas cristãos com comédia, aqueles vídeos pequenos para Instagram, né? Instagram e TikTok. Há umas 2 semanas atrás ele fez um videozinho. Aí o vídeo, se eu não me engano, tem 5 segundos. 5, 8 segundos, alguma coisa assim. Ele fez e postou no Instagram. Ele já tinha 2 milhões de visualizações. Hoje eu tenho quase certeza que ele já passou de 3 milhões de visualizações. E eu não sei ao certo quantos seguidores ele tinha antes, mas hoje ele tem 11 mil seguidores. Mas ele não tinha nenhum número nem perto disso. Isso serve para mostrar como o imediatismo ele traz muitas coisas que de onde a gente menos esperava, né? Eu mandei o print, né, da conta dele, do número de visualizações. Eu não consigo falar visualizações. É porque eu só sei falar em inglês. Visualizations. Views. Em inglês é tão mais fácil, né? Views. Só views. Eu coloquei até assim, o meme é a moeda mais valorizada do mundo. E depois que eu mandei isso, eu fiquei, mas é que é verdade? Porque o vídeo é de 5 segundos e ele é de comédia. Então a frase que ele fala é a seguinte: você tá achando que a Bíblia é revista da Avon pra você só abrir quando vai fazer um pedido? Vale a Bíblia, rapaz. Só isso o vídeo. Explodiu de uma maneira incrível, sabe? E outra coisa sobre o imediatismo, que muitas vezes quando a gente passa muito tempo se apegando a alguma coisa, eu sei que eu certamente tenho isso. Algumas pessoas têm dificuldade em ver o final daquela coisa. Explique. Se tem uma série que você acompanha a série há muitos anos, a série tem 10, 12 temporadas, e é uma série que você cresceu assistindo, vai chegar um ponto que você não vai querer ver o final daquilo, certo? Pra mim, isso é muito aplicável quando a gente vê... Quando eu vejo que até hoje eu não assisti o último episódio da temporada final de Game of Thrones. Até hoje eu assisti todos os episódios, menos o último. E tá aqui no PC e eu simplesmente não assisto. Eu baixei todos e assisti até o penúltimo. E eu não assisti o último. O conteúdo, ele ser curto e sucinto, ele tira isso da gente. Você não vai ficar com aquela de, não sei o que, tá? Vocês conseguiram entender, né? Mais ou menos o que eu queria falar. Sim. Mas aí, tipo assim, isso não gera pessoas vazias? Porque tu tá falando que quando tem um conteúdo muito complexo, se apega, tu se envolve e tu não quer ver o fim daquilo. Então a gente se prende a coisas supérfluas, rápidas, porque aí tu não fica apegado àquilo. Tu só vê, fiquei feliz, uma descarga de adrenalina ali, acabou. Seria isso. Wallace, por falar tudo que eu estava pensando em falar. Exato, Wallace. Tu roubou a fala da menina. Exato, era mais ou menos nisso aí que eu queria chegar. Não que necessariamente eu esteja falando que todos os vídeos sejam do mal, né? Tipo assim, os vídeos que são curtos não prestam, né? Não é isso. Mas isso são estudos comprovados de que a gente sempre quer informação nova. Tem hormônios dentro da gente que sempre pede informação nova. Então, essa nossa urgência de sempre estar olhando no celular. Às vezes a gente, meu Deus, o meu celular vibrou, vou olhar o que foi. Quando a gente olha, não tem nenhuma notificação, mas a gente tem certeza que o nosso celular vibrou. Por quê? Porque a gente... Aí o WhatsApp ainda fala assim, talvez você tenha algumas mensagens. Poxa, tipo isso. Aí tu tem ou não tem? Talvez. Que chega no consumismo, né? E isso afeta muita gente. Resume no final ao que você tá consumindo, né? O Wallace deu o exemplo, né? Se você, às vezes, passa horas e você literalmente viu várias coisas, mas ao mesmo momento você não viu nada. O que isso tá trazendo de proveito pra você? Eu vi uma frase essa semana, né? Gasta o tempo, mas você gosta daquele tempo, então não é um tempo gasto. Será que a gente tá fazendo porque a gente gosta? Só porque a gente tem que fazer? Só porque a gente tá acostumado a fazer aquilo? Se é uma coisa realmente... eu
vou ver uma rede social porque tem meus amigos, ou porque eu quero ver uns memes, né? Será só porque a gente tá tão acostumado a fazer aquilo que todo dia antes de dormir a gente tem que ficar no celular mais meia hora, mais uma hora, entendeu? Então é mais ou menos esse o ponto. É interessante que o tema do nosso podcast de hoje é Dilema das Redes, né? E saiu um documentário que foi muito falado na Netflix. Não sei se vocês assistiram. Vocês assistiram? E engraçado como todo mundo ficou assim impressionado, né? Quando se viu como um verdadeiro rato de laboratório, né? Todo mundo se viu nesse papel, tipo assim, caraca, eu sou assim guiado pelas pessoas e tô aqui feliz. Eu não sei se tu teve essa mesma visão, mas ele extrapola um pouco, né? Claro que não, peraí, não é nem extrapolar. Não extrapola, né? Mas eu acho que a forma como ele coloca é meio que pra assustar mesmo no geral. Ou tu não teve essa sensação? Sim, eles colocam mais mirabolante. Sim, eles dão aquele sensacionalismo justamente pra vender o documentário, né? Eu nem assisti, mas eu concordo. Mas eu não sei se foge disso, entendeu? Porque no fim das contas é meramente comercial, né? E é intencional. Não foge, mas eu digo no sentido de querer mesmo realmente impressionar, né? A galera. E todo mundo ficou muito impressionado. Eu lembro que na semana que foi lançado, todo mundo comentava só sobre isso. Meu Deus, eu faço parte disso e eu nem tô sabendo. E começando a desligar notificações. E, meu Deus, eu gasto tanto tempo no Instagram e tal. Eu tive isso um pouco antes, assim. Porque teve um tempo que eu não estava conseguindo ter uma produtividade boa em alguns momentos, porque eu tinha necessidade de estar respondendo mensagem no WhatsApp. E falo isso vendo alguma coisa no Instagram. Sem querer, eu já estava ali. Tipo, eu começava a ler alguma coisa, sem querer eu já abria o Instagram para ver outra coisa que eu nem estava fazendo, entendeu? Então a nossa mente vai mudando, assim, de assunto muito rápido, tipo o Brendo falando de uma coisa e depois ele termina falando. Aí tô brincando. Ficou essa parte. Farpas. Mas, como o Breno falou, tipo, a gente não tem muito como fugir disso, né? A gente tá inserido nesse mundo capitalista e a rede social tá aí pra vender produto, pra fazer a gente comprar. E vai muito do que a gente vai escolher realmente fazer, entendeu? Não tem por onde fugir, é uma escolha nossa. Não vai deixar de... A rede social, os criadores, os desenvolvedores, não tem como falar, não, vamos pensar não vamos fazer a galera querer comprar tanto assim. Pra que comprar tanto? Não vai chegar nesse pensamento. Pra quê? Né? Vamos ser bonzinhos. Vamos ser uma galera mais light. O pessoal quer que a gente compre mesmo, quer que utilize mesmo. E, infelizmente, isso vai acontecer, mas a gente tem que se colocar na posição de que, cara, não posso deixar isso me dominar, né? Não posso deixar isso virar um vício. E aí a gente entra como cristão, né? Como cristão. Que ponto isso tá se tornando um ídolo real na minha vida, né? Porque às vezes a gente tem a imagem de ídolo como, tipo, adoração a algum objeto, alguma imagem, alguma coisa assim, mas não é só isso, né? O que aquilo toma posição na sua vida. Então, será que as redes sociais, elas estão mesmo como uma ferramenta ou já é algo que eu não posso de jeito nenhum viver sem, sabe? O Breno citou vários exemplos, mas um exemplo muito claro são os anúncios do YouTube, né? São 5 segundos, às vezes agora tem 2, né, anúncios. Cara, aquilo parece não passar. Eu não sei vocês, mas tipo, eu fico agoniada. Meu Deus do céu. Não, isso é verdade. Isso é sempre aquilo ali é pior do que a Senhor dos Anéis. Cientificamente comprovado em nenhum lugar, mas é. Sim. Quando é um anúncio de 2 minutos, mas que você pode passar quando passa os 5 segundos, ele é muito mais curto do que um de 5 segundos que você não consegue passar. Sim, porque a gente tá condicionado a isso, né? A nossa mente, ela tá, assim, fervilhando por rapidez e novidade. Tipo, a gente não quer esperar nem 5 segundos. E aí o perigo disso é realmente isso que o Wallace comentou, né? Que eu até falei que ele estava roubando aí o que eu ia falar. É sobre como nós estamos nos tornando pessoas, assim, de certa maneira, vazias, né? Porque acaba que a nossa relação de rapidez com a rede social também, de certa forma, implica na nossa maneira de nos relacionar com as pessoas no mundo real também.
Então, às vezes, a gente não se interessa tanto pela vida da pessoa que está do nosso lado, né? Não se inter... e aqui eu tô trazendo mais para pro lado sentimental da coisa, né? Porque a gente, como cristão, a gente tem que amar o próximo. A gente tem que se relacionar com o nosso próximo. Mas, às vezes, a gente está querendo uma relação de rapidez. Vocês estão me entendendo? A gente não consegue se aprofundar nas relações. E a gente percebe muito isso hoje em dia. Não sei se vocês têm essa percepção, mas, tipo, criar uma amizade hoje é muito fácil. Você adiciona ali e... É uma amizade, né? Uma amizade, Acabou. entre aspas, né? E acabou, você amou pra vida toda, são posts e mais posts. Mas, tipo assim, a partir do momento que a pessoa realmente precisa de um amigo, você assim... Tipo, não tem quase ninguém, entendeu? Tipo, cadê as pessoas? Cadê as pessoas que realmente se importam com o mais profundo, né? Cadê as pessoas que realmente estão aqui pra me ouvir o que eu quero dizer? Não, é só o imediatismo, é só a rapidez. Eu só quero as informações rapidinho, entendeu? Então, é muito perigoso essa questão. Você quer falar, Breno? Já vi os stories, já vi os posts, então eu já tô ligado na vida dessa pessoa, né? Digamos assim. Sim. Se vocês viu tudo que tá acontecendo na rede social da pessoa, você tá por dentro da vida da pessoa. Eu já conheço a pessoa, né? Isso, eu já conheço a pessoa. Só que... sou íntimo. Muitas vezes, até pessoas que são muito ativas na rede social, digamos assim, que postam muita coisa. Eu tô aqui, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, né? Quando você vai conversar, você percebe que muitas vezes ela não tem amigos com quem conversar de verdade. E quando você vai conversar, a pessoa começa a falar coisas que normalmente você só fala... Você, A né? desabafar, Você, né? Isso, ela começa a desabafar coisas que normalmente... Ela desmorona na primeira relação, na primeira conexão de fato. Seria isso, que eu tô né? querendo dizer. Porque existem coisas que eu não contaria pra todo mundo, né? Eu contaria pra vocês, por exemplo, que são conhecidos há muito tempo. Posso falar aqui Não. alguma delas? Ah, poxa. Não, tu quer contar a história do Rola Bosta? Poxa, cara, até hoje eu não sei. Ei, Eu me sinto excluída. Tu não sabe? tu não Não, sabe? ele nunca me contou. Cara, tem que ter um podcast só sobre o Rola Não. Bosta, cara. Vou quebrar a parte emocional aqui. Mas enfim. Então, tem coisas que eu compartilharia com vocês, que são meus conhecidos há muito tempo, que eu não compartilharia com uma pessoa que eu conheço há 2 semanas, há um mês, digamos assim, entendeu? Mas existem pessoas que não têm esses amigos de muito tempo, de muitas caminhadas junto. E realmente isso acaba se tornando um problema. Um problema que não é aparente pra gente. E é um baita problema. Muitas vezes não é aparente pra nosso líder, nosso pastor, que pode causar outros problemas. Só que quando eu percebi que existem pessoas que têm essas dificuldades, a gente tem que sair. A gente que é mais cascudo, né? A gente tem que sair um pouco mais da nossa zona de conforto e tentar alcançar essas... Tá, mas dentro desse ponto aí que o Breno levantou, da gente seguir muitas pessoas e essas pessoas postarem muito, né? Quase que a rotina por completo, e mesmo assim ser só uma fração do dia dela, né? Dá margem também pros haters, né? Que a galera aí que acha que pode comentar a vida de todo mundo e sem nenhum filtro, assim, você percebe, assim, de uma forma até covarde, né? Outro ponto também, a cultura do cancelamento, né? Ninguém mais pode errar de uma certa forma, assim. Eu não queria nem falar sobre isso. Mas não, assim, Alice, toda semana tem um. As pessoas não podem mais. É claro que existem casos e casos, né? Casos que realmente não dá pra aturar, mas existem pessoas que levam isso ao máximo, entendeu? Ninguém pode falar mais uma vírgula fora que já tá cancelado. E aí você percebe que meses depois a pessoa já tá ali de volta e já tá tudo bem, entendeu? E volta essa questão das coisas mudando muito rápido, né? A que ponto eu vou deixar isso controlar, né, de fato? Eu que controlo ou ela que me controla? Acho que seria isso. Talvez role depois em outro momento, outro papo pra gente continuar. É uma coisa que a gente vive, é importante falar sobre isso, né? É uma coisa que é tão presente
então a gente precisa falar sobre isso. E aí, pra gente finalizar, pra gente encerrar o papo, eu queria fazer 2 perguntas pro Breno e uma pra Agatha. Por que 2 pro Breno? A primeira pergunta, que é pros dois, seria assim: é possível usar de forma saudável? Só pra gente finalizar, uma aplicação prática, uma dica prática de como a gente utiliza de forma saudável, né? Só pra contextualizar de forma prática tudo que a gente falou aqui. E aí a pergunta só pro Breno é: por que tu usa conta fake nas redes sociais, boa Breno? pergunta. E qual é o seu fake pra eu saber se me segue? Agora ele usa perfil oficial no Instagram. Cara, ele tu criou não um me oficial. segue? Ele apagou o fake e tá com o oficial. Nossa, chateada agora. Não, real. Tu não é mais meu amigo. Não te sigo. No Twitter ele é fake. Agatha, pode responder a pergunta. Eu acho sim, é possível usar as redes sociais de forma saudável, com certeza. A gente falou aí dos benefícios, né? Você expor um trabalho, você expor um talento, com certeza isso é muito válido. Mas se eu fosse colocar uma dica prática, cara, principalmente na hora de dormir, eu passei a adotar isso. 1 hora antes, meia hora antes, para de mexer no celular. Eu não estava conseguindo dormir bem um período, e observei que era porque até o último minuto que a minha visão estivesse ali, meus olhos estivessem abertos, eu estaria no celular e eu só dormiria quando eu realmente capotasse. Quando a bateria acabar. Porque você vai engatando, é aquilo que a gente falou, né? Vai engatando um vídeo no outro, um vídeo que tem sentido com o outro, aí você assiste uma série, não só mais um episódio, aí fulano morre, você quer saber quem matou, e aí começam... Aí daqui a pouco já tá, tipo já assistindo uma pedrinha de crack, né? Só mais uma. Daqui a pouco já tá assistindo aqueles caras construindo casa, né? No meio da floresta. Aí aprendendo como é que faz fogueira. Isso. Então, uma dica prática seria realmente, assim, um pouco antes de dormir, né? Meia hora antes, você desligar. Eu diria também no momento de você estar entre amigos. Tira uma selfie, posta o momento, legal, na sua rede social. Mas, cara, na hora de conversar, né? Conversar ali olho a olho. Não ficar naquela roda, todo mundo com a sua tela. E aí acaba que você nem interage, nem lembra naquele momento, né? E tem sempre posts, assim, aqueles posts mais fofinhos, né? Tipo, quando um encontro é legal é porque nem tem foto. E é bem isso, assim. Tipo, quando você tá realmente conectado com uma pessoa que tá na sua frente, você nem lembra de rede social. Você fica ali imerso naquela conversa, né? Naquela relação. Então, é realmente aproveitar isso. Lembrar que rede social é, sim, muito bom. É legal você ver amigos, você ver pessoas que você gosta. Mas, cara, valoriza a família, valoriza os amigos. No final, isso é o que importa, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso. E aí, Breno, fala pra gente dos perfil fake. Oxi, tem outra pergunta pra responder aí. Eu diria que algo que funcionou comigo... Parar de se importar com guerras que não vão ser vencidas. O que eu quero dizer com isso? Não! Olha, saiu muito mais profundo do que eu imaginava. O filósofo, quando não quer ser filósofo, ele acaba sendo filósofo. Não, o que eu quero dizer com isso? Eu sempre fui muito preocupado em não viver numa bolha. Se tivesse alguém com uma opinião diferente da minha, eu sempre fui amigo. Se tinha alguma página, mesmo que fosse uma opinião diferente da minha, eu seguia, enfim. Chega a um certo ponto, você começa a ver coisas que você não consegue mudar. É mais confortável para nossa saúde mental. É a gente dar um tempo dessas coisas, sabe? Deixar de seguir uma página ou outra. Não deixar de ser amigo da pessoa, mas bota ele lá no modo soneca lá no Facebook, no Instagram, por uns 30 dias, né? Pra não ficar com muita raiva dele. Mas, porque essas coisas elas acabam influenciando a gente de pouquinho em pouquinho, e a gente vai ficando estressado como um todo, sabe? Então essa seria a maior dica que eu poderia deixar, que foi o que me impactou mais, né? Sobre as contas fakes, nada a declarar. Isso que tu falou, Breno, é bem interessante, essa questão de muita informação e tal, e tentar reduzir isso, tentar evitar de se bater com guerras que não podem ser vencidas, como o grande filósofo Breno Fernandes 2020 falou e citou aí no seu artigo, né? Eu, no meu Instagram eu seguia mais ou menos umas 1.900 pessoas /páginas, tinha, né? E esse ano eu parei um momento, eu falei, bicho, tem muita informação, muita besteira, e eu parei de seguir
mais de 900, eu tinha diminuído para menos de 1000. E tipo assim, cara, pois é, deu uma limpada, deu uma enxugada, ficou uma coisa mais, sabe? Informações mais claras, úteis, de fato e tal. Não assim, vou tirar o que eu não concordo. Não foi assim, eu fui tirando o que, sabe, não agregava em nada e tal. Tinha muita besteira, gente que eu nem tenho de fato um contato. Te cortando, né? Até porque é legal a gente seguir também gente que a gente não concorda. É claro que muita gente que a gente não concorda, não, pra não ficar nessa questão do estressado com o Breno, né? Mas perceber que existem opiniões diferentes da minha também é legal, né? É aprender às vezes não concordo, mas eu tô aprendendo pelo menos a ter paciência de tipo, cara, legal, tenho uma opinião diferente, não concordo, mas vou ficar aqui na minha quietinho e tá beleza. Quando é alguém que tem um argumento respeitoso, sim, né, que não é ofensivo e tal, não vejo um problema. Cara, então eu acho que a gente encerra por aqui. Eu curti bastante, né? A gente conseguiu sintetizar bem o conteúdo, conseguiu abordar todos os pontos. E lembrando mais uma vez, qualquer dúvida que você ouvinte tiver, você pode estar comentando aqui nas redes sociais que a gente vai tirar a sua dúvida, ou então a gente vai ter a dúvida junto contigo aí e ficar todo mundo na dúvida. Então, a gente vai perguntar pra alguém que sabe, né? A famosa, meu pastor fala... Como assim, cara? Meu coração. Ia ter que gravar o programa sozinho. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Falou.